aula aos Colossenses. Nós vamos dar continuidade àquilo que começamos domingo passado, as nossas reflexões nessa carta. E nós vamos até o Espírito Santo ele permitir, dentro desse livro tão precioso que Paulo escreveu. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo de número 2. Diz assim a palavra do Senhor: sempre agradecemos ou damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, e por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Amém? Quero que você repita: fé, amor, esperança, palavra da verdade, frutificando, e a graça de Deus. Irmãos, nós vivemos em uma época de muitas incertezas, de muitas, vamos dizer, de uma grande confusão no mundo religioso. Nossa nação é uma nação, vamos dizer, religiosa. Aonde você vai encontrar alguma expressão de religiosidade, alguma expressão de fé, algum símbolo de fé, alguma evidência de fé. Em todos os lares brasileiros que você entrar, existe ali algum símbolo que emite uma ideia de Deus, uma ideia do mundo religioso. Então nós vivemos nessa pluralidade de ideias, nesse mundo, vamos dizer, com tantas crenças, com tantas ideias, que acaba, vamos dizer, gerando uma confusão na mente de muitas pessoas. Que muitos acabam não sabendo, vamos dizer, no que crer. Não sabendo as verdades pelas quais ele deve andar, as verdades pelas quais ele deve viver. E as grandes verdades do Evangelho, hoje, são verdades desconhecidas para a maioria dos cristãos. Aqueles pontos que são, vamos dizer, inegociáveis, que nós precisamos saber, e nós não sabemos. E muitos não sabem. Por exemplo, se eu perguntar para você e você responda para si mesmo, se alguém perguntar para você o que é justificação, você seria capaz de responder? Se alguém perguntasse para você o que é regeneração, você seria capaz de explicar? Se alguém perguntasse para você, me fale sobre a redenção, o que você diria? Se alguém lhe perguntasse para você, me fale sobre a glorificação, me fale sobre a fé, me fale sobre o arrependimento, me fale sobre a salvação. São questões básicas, é o ABC da fé cristã, mas que nós não sabemos na maioria das vezes. Nós dizemos que cremos no Evangelho, que cremos na palavra de Deus, mas nem sequer às vezes nós não sabemos o que é o Evangelho. O que é o Evangelho para você?
Qual é a sua resposta? O que você pode explicar e dizer, o Evangelho é isso. Irmãos, nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia de Deus. E que o conteúdo do Evangelho é justamente a vida, a morte e a ressurreição de Cristo, conforme Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo de número 15. São verdades que nós precisamos entender. Por que nós precisamos entender? Para que nós não sejamos seduzidos, para que nós não sejamos enganados, para que nós não sejamos corrompidos pela avalanche de ideias contrárias à palavra de Deus. Essa carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos Colossenses é uma carta onde Paulo ele justamente trabalha essa ideia, porque era uma igreja que ela estava inserida em um ambiente, vamos dizer, sincrético, em um ambiente com uma mistura de filosofia, com uma mistura de religiosidade, com uma cultura, vamos dizer, oriental, grega, romana e judaica. Havia uma confusão religiosa na cidade de Corinto. E umas heresias perigosas começaram a surgir. E essas heresias, elas poderiam destruir a fé daqueles irmãos que estavam ali em Colossos. Eram heresias que atingiam as doutrinas centrais da fé cristã. Para você ter ideia, uma das doutrinas que corria um sério perigo na igreja ali em Colossenses era a doutrina da criação. Porque havia um pensamento que dizia o seguinte: se Deus é espírito e se Deus é bom, Deus não pode ter criado o mundo. Deus não pode ter criado a matéria. Deus não pode ter criado as coisas materiais. Por quê? Porque a matéria, para a heresia que estava ali naqueles dias, a matéria era má. A matéria era ruim. O mundo era ruim. Então esse movimento religioso chamado de gnosticismo, eles diziam que o mundo não foi criado por Deus, e sim por alguns anjos, segundo esses falsos mestres. Não foi Deus quem criou o mundo, porque Deus não pode criar uma coisa má. E uma vez que a matéria é má, uma vez que o mundo é mau, não foi Deus que criou. Então a doutrina da criação sofreu uma ameaça naquela cidade. Uma outra doutrina que sofria ameaça era da encarnação de Cristo. Porque eles diziam, uma vez que a matéria ela é essencialmente má, que a nossa carne, o nosso corpo é mau, então Jesus, por ele ser santo, por ele ser bom, por ele ser o Filho de Deus, ele não poderia ter tido um corpo. Então Jesus, ele não teve um corpo. Como que ele era? Ele era tipo um fantasma espiritual. Era isso que eles afirmavam. Ao ponto que eles diziam que quando Jesus caminhava pelas praias ali, pela região da Galileia, à beira-mar, ele não deixava rastro na areia. Porque afinal, ele não era uma pessoa humana, de carne e osso. O que eles estavam dizendo com isso? Eles estavam negando a divindade de Cristo. Eles estavam dizendo que Jesus não é Deus. Era a heresia que estava presente. Dentro dessa ideia também, eles estavam negando a doutrina da santificação. Por quê? Uma vez que o meu corpo ele é mau, que o meu corpo ele é ruim porque ele é matéria, e a matéria ela é má,
eu só tenho duas alternativas para com isso. A primeira alternativa é eu me entregar ao asceticismo. O que é isso? É você ir para o deserto, é você, vamos dizer, judiar do seu corpo, é você fazer com que o seu corpo sofra, é você passar sede, passar fome, passar frio, é você castigar o seu corpo, porque afinal de contas o seu corpo é má. Ele é mau, ele é ruim, ele não presta. Essa era uma ideia. Aí tinha uns crentes que estavam seguindo essa ideia. A outra ideia era o oposto. Uma vez que a minha carne, que o meu corpo, ele é mau, o que eu tenho que fazer? Já que ele não presta, eu vou me entregar à licenciosidade. Eu vou praticar os maiores absurdos. E aí as pessoas se entregavam à prostituição, se entregavam a uma vida licenciosa. Por quê? Por causa dessas ideias errôneas que estavam penetrando dentro da igreja. E aí Paulo, ele sabe que para combater essas ideias, ele primeiro precisa apresentar e dizer que o evangelho, ele é glorioso. Que o evangelho, ele é poderoso. Que quando uma pessoa, ela tem um encontro com o evangelho, a sua vida é transformada, a sua vida é mudada para sempre. E aí o nosso texto vai nos mostrar isso. Paulo começa dizendo, dando graças a Deus. Damos graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai dar graças a Deus pelo que ele viu na igreja, em alguns irmãos, o que estava acontecendo na vida deles. É interessante que Paulo não agradece aos irmãos. Pelo contrário, ele agradece a Deus pelos irmãos. Depois ele ora. É uma oração de gratidão a Deus por aquilo que Deus havia feito na vida daqueles crentes, e aqueles crentes estavam evidenciando isso em seu comportamento, em sua maneira de viver. E aí nesse texto, Paulo ele apresenta por que o evangelho ele é glorioso. E primeiro Paulo vai dizer que o evangelho é glorioso porque esse evangelho ele gera fé em nosso coração. Essa palavra ela gera fé dentro de nós. O versículo 3 ele vai dizer, porque ouvimos, versículo 4, porque ouvimos da vossa fé em Cristo. Quando aqueles crentes, quando aqueles irmãos, eles ouviram pela primeira vez a mensagem do evangelho, a palavra de Deus nasceu no coração deles, nasceu na alma deles a semente da fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então esses crentes, eles creem em Jesus. A fé deles não é a fé em uma religião, é a fé em uma pessoa, é a fé em Jesus de Nazaré. E o que é fé? O que é você ter fé? Irmãos, essa palavra fé, a ideia é a seguinte, é você estar convencido de que algo é verdadeiro. É você depositar, é você lançar a sua vida completamente, inteiramente nas mãos de alguém e você confiar naquela pessoa. Quando Paulo diz que esses crentes, eles possuíam fé,
é porque eles haviam entregado a sua vida inteiramente, completamente, e Jesus para aqueles crentes agora era uma morada segura, era um lar seguro, era um ambiente seguro, e eles poderiam descansar em Cristo. Então isso é a fé, é você se lançar nas mãos de Deus, é você crer que Jesus é poderoso, que Ele pode mudar, que Ele pode transformar a sua vida. É você crer que aquilo que Deus deixou na sua palavra é a verdade de Deus. É por isso que o próprio Lucas, escrevendo as palavras de Paulo, vai dizer lá em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Então, quando você ouve o Evangelho, a mensagem do Evangelho, a mensagem da palavra de Deus, essa mensagem vai brotar fé na sua alma. Você vai passar a confiar inteiramente no Senhor. Você vai dizer, Jesus, Ele é suficiente para a minha salvação. Ele é suficiente para a transformação da minha vida. Ele é suficiente para aquilo que eu preciso. Você vai crer e você vai confiar inteiramente nele. Essa fé inclui o arrependimento. Essa mudança de vida. Essa mudança de mentalidade. A fé, ela vai incluir um compromisso com Cristo. Então Paulo vai dizer que esse evangelho é glorioso, porque ele gerou fé na sua alma. Hoje você crê na palavra de Deus. Hoje você crê em Jesus. Hoje você crê que a Bíblia é verdadeira e você anda, você é conduzido por essa fé. Então, por isso que o Evangelho é glorioso. Primeiro, porque ele gera fé em nosso coração. Segundo, porque o Evangelho, ele resulta, ele gera amor em nosso coração. Olha o que Paulo diz. Pois temos ouvido da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Então você percebe que quando esses crentes receberam Jesus, receberam o Evangelho em sua vida, o Evangelho gerou fé na alma deles e ao mesmo tempo gerou amor no coração deles. Esse Evangelho tirou aquele coração cheio de ira, aquele coração cheio de raiva, aquele coração revoltado, aquele coração amargurado, aquele coração implacável, aquele coração rancoroso, aquela pessoa que não perdoava, aquela pessoa que era bruta, aquela pessoa que era estúpida, aquela pessoa que tratava todo mundo mal, que tratava asperamente o pai, a mãe, o filho, a esposa, o esposo, essa pessoa áspera. O Evangelho chegou e inundou esse coração do amor de Deus. É isso que a palavra diz. Que o Espírito Santo de Deus, Romanos 5:5, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. O Evangelho faz isso. Nos aprova de que você é um cristão. A prova de que você é um discípulo de Jesus. A prova de que você é uma nova pessoa. A prova de que você é salvo. É que existe amor no seu coração. O amor é uma das evidências. 1 João capítulo 3, versículo 14. João vai dizer: sabemos que passamos da morte para a vida. O que é isso? Regeneração, salvação. Agora preste atenção. Porque amamos nossos irmãos. Quem não ama, permanece na morte.
Paulo está dizendo que ele ouviu do amor daqueles irmãos ali de Colossos, o amor que ele tinha por todos os santos. Nas palavras de Jesus, João 13, versículo 35, olha o que ele diz: nisto conhecerão todos que vocês são os meus discípulos. Ele está dizendo, olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, não é porque vocês carregam uma Bíblia, não é porque você frequenta a igreja presbiteriana renovada, não é por causa do seu cabelo, não é por causa do seu paletó, não é por causa da sua roupa. Você vai ser conhecido como discípulo de Jesus, porque você vai amar uns aos outros. Essa é a verdade do Evangelho. O Evangelho, ele gera isso em nosso coração. É impossível um cristão que nasceu de novo, que não ama seu irmão. Se você não ama seu irmão, é porque você não nasceu de novo. Você é uma pessoa religiosa. Você aprendeu a linguagem da fé, a linguagem do Evangelho, a linguagem do mundo cristão, mas o seu coração não foi transformado ainda pela palavra de Deus. Porque quando o seu coração, quando você é impactado pela mensagem do Evangelho, quando a mensagem do Evangelho chega na sua vida, pode ter certeza que o seu coração vai ser inundado do amor de Deus. E aí você é capaz de abraçar, você é capaz de perdoar, você é capaz de estar junto daquela pessoa que feriu você, que machucou você, que falou mal de você, porque o seu coração agora não é mais movido pela ira, pela mágoa, pelo rancor. Seu coração agora é movido pelo amor de Deus na sua alma. É uma marca desse evangelho glorioso, é o amor de Deus em nosso coração. E esse amor, irmãos, ele gera em nós o desejo de estarmos juntos, de estarmos na casa de Deus, de estarmos aqui congregando, irmãos, juntos uns com os outros, adorando. Um cristão que experimentou o evangelho na sua vida, ele tem prazer, ele tem alegria de estar na igreja. Por quê? Aqui é a família dele. Aqui é a nossa família. Aqui é a nossa casa. O autor aos Hebreus vai dizer, não deixando de congregar, não deixando de reunir com os irmãos. Então esse amor nos dá prazer por estarmos juntos uns com os outros. Esse amor nos leva a cuidar uns dos outros, a se preocupar uns pelos outros. Esse amor nos leva a termos uma vida de sacrifício. Porque o próprio Jesus, em João 13, versículo 34, ele vai dizer, olha, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Aí sabe como foi que Deus amou você? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos amou ao ponto que ele foi na cruz do Calvário por nós. Então o Evangelho ele é glorioso porque ele resulta em amor em nosso coração. O Evangelho é glorioso porque ele gera fé em nossa vida. Terceiro, o Evangelho é glorioso porque ele traz esperança. Ele traz esperança. No versículo 5, Paulo vai dizer, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual antes ouvistes. Se você olhar, você vai ver que um dos tripés da pregação de Paulo é essa: fé, esperança e amor. Paulo vai falar disso diversas vezes. É base da fé, é base da vida cristã. Irmãos, o cristão,
que tem uma fé no seu coração, que foi gerado pelo Espírito Santo, um cristão que foi regenerado, um cristão que recebeu o Evangelho, esse cristão, ele é movido por uma esperança viva. Uma esperança viva. Nesse texto você percebe que Paulo fala dessa esperança que está guardada, dessa esperança que está protegida, dessa esperança que está reservada nos céus. E se você observar, você vai perceber que Paulo fala da fé e esperança. E aí talvez você pergunte, mas qual será a diferença entre fé e esperança? Será que existe alguma diferença? Irmãos, a fé, ela está no presente, no agora. A esperança, ela está no futuro. A fé é simplesmente você dizer aquilo que Deus diz na sua palavra. A fé, ela declara como já tendo sido acontecido, como já tendo acontecido. A esperança, ela tem um olhar para o futuro. É o anseio de você receber, é o anseio de você viver, é o anseio de você ter. Então nós podemos dizer que a fé é para hoje, a esperança é amanhã. A fé é a manifestação imediata daquilo que você crê. E a maneira como eu vivo e como eu atuo hoje. A fé determina o meu agir hoje. Já minha esperança e a expectativa de que a promessa de Deus vai se cumprir no futuro, na minha casa, na minha família, na minha vida. É a esperança que move o cristão, é a esperança que nos faz olhar para o amanhã e faz pensar, o amanhã vai ser melhor, o amanhã eu vou viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, o amanhã vai ser sobrenatural na minha casa, na minha família, no meu trabalho, o amanhã eu vou viver a glória e a presença de Deus na minha vida. Isso é a esperança. É a esperança que nos mantém, que acalma a angústia da nossa alma, que tira a ansiedade do nosso coração. Sabe por quê? Muitas pessoas, elas desistem de lutar contra a depressão, ou até mesmo o suicídio. Muitos desistem da vida. Muitos desistem de prosseguir, de continuar, de caminhar, porque elas perderam a esperança. Elas olham para a vida e elas não têm mais uma motivação para viver. Elas não têm mais uma razão para continuar. Por isso que o Evangelho, ele é glorioso, porque ele nos dá uma razão. Ele nos dá uma esperança para você prosseguir na caminhada cristã. É por isso que Paulo está dizendo que a nossa esperança, ela está armazenada nos céus. E todos os dias nós sabemos que existe algo glorioso. Existe uma cidade gloriosa, um lugar glorioso, uma pátria gloriosa nos esperando, nos aguardando. Quem nos espera é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, é o nosso Messias, é aquele que perdoou os teus pecados, que mudou a tua vida. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança. Isso nos faz enfrentar as tempestades da vida, as depressões da vida, as angústias da vida, as crises da vida, os problemas da vida, porque existe do outro lado, existe algo preparado e projetado por Deus para mim e para você. Essa esperança. Moisés viveu por essa esperança. Ele aguardava uma cidade. Ele aguardava uma recompensa. Ele rejeitou os prazeres do Egito, porque tinha uma esperança. Abraão tinha essa esperança.
Todos os cristãos morreram, enfrentaram as arenas, enfrentaram as mais severas e terríveis perseguições, por causa dessa esperança. E depois o autor aos Hebreus vai dizer que nós temos uma esperança que é como âncora da alma. Você sabe para que serve a âncora? Quando o navio ele está sendo lançado de um lado para o outro, e as ondas são fortes, aquelas ondas são intensas, eles lançam a âncora, e aquela âncora segura aquele navio no meio da tempestade. É isso que o autor aos Hebreus está dizendo, que a nossa esperança é como essa âncora, nos mantém seguros. Por que você é alegre? Por que você é feliz no meio de tanto problema, no meio de tanta tragédia, no meio de tanta dificuldade? Por quê? Porque existe uma âncora segura e firme, que é a esperança, e te faz ver e saber que você não vai perecer no meio das dificuldades da vida. A esperança da vida eterna, a esperança da ressurreição, a esperança da nossa herança eterna com Cristo. Por isso que o Evangelho ele é glorioso, porque ele gera fé na sua alma, ele gera amor no nosso coração, ele produz esperança em nossa vida. Quarto lugar, o Evangelho ele é glorioso, porque ele é a verdade de Deus. Ele é a verdade de Deus, é versículo 5. A respeito da qual vocês ouviram, por meio da palavra da verdade. O Evangelho. Então o Evangelho é a palavra da verdade. É a verdade de Deus. É por essa razão que nós precisamos entender, compreender o que é o Evangelho. Você vai perceber, como falei no início, nós vivemos nesse mundo confuso. Em um mundo que está inserido e mergulhado nas trevas espirituais. E no meio dessas trevas espirituais, ou dizer no meio dessas densas trevas, você ouve algumas vozes. Algumas vozes que estão dizendo, o caminho certo é o caminho A. Outra, o caminho certo é o caminho B. Não, o caminho certo não é o A nem o B, é o C. Não, o caminho certo não é o C, nem o B, nem o A, é o D. São vozes contraditórias. E aí a gente fica perguntando, mas onde está a verdade? Quem está dizendo a verdade? Quando Jesus estava diante de Pilatos, João capítulo 8, versículo de número 37, as palavras de Jesus foram as seguintes: para isso eu nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Aí sabe qual foi a pergunta de Pilatos? O que é a verdade? O que é a verdade? Irmãos, o mesmo dilema continua em nossos dias. A mesma pergunta continua ecoando. O que é a verdade? Em nosso mundo pluralista, existe um sério problema com a verdade, porque todos afirmam conhecer a verdade, todos afirmam ter a verdade, saber a verdade, mas qual é a verdade? João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a verdade. A palavra de Deus, lida e interpretada corretamente, é a verdade. Por quê? Porque eu falei lida e interpretada corretamente. Porque um mormon lê a Bíblia. Testemunha de Jeová lê a Bíblia. O kardecista, um bandista, lê a Bíblia. O católico lê a Bíblia. Nós lemos a Bíblia. Mas a questão é você interpretá-la corretamente. Porque só existe uma verdade. Não existe a verdade A e a verdade B. É só uma verdade. Quando Jesus disse, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela, era uma verdade. Então esse evangelho que diz que você pode viver de qualquer maneira, que você pode se comportar de qualquer maneira, que você pode agir de qualquer maneira, esse evangelho que não exige santidade, que não exige mudança de vida, que não exige compromisso com a verdade de Deus, esse não é o verdadeiro evangelho. É só você ler Gálatas. Paulo fala de um outro evangelho. Paulo fala. Tem outros evangelhos que dizem que você pode viver de qualquer maneira. Mas Jesus disse que estreita é a porta e apertado é o caminho que leva para a vida. Então eu preciso crer nas verdades do evangelho, conhecer essa palavra verdadeira. Irmãos, o nosso mundo é um mundo relativista. Onde, eu sempre falo isso aqui, onde as pessoas dizem, não, eu tenho a minha verdade, pastor, eu penso assim. Irmãos, não é o que eu penso, não é o que você pensa, é o que a Bíblia diz, é o que a palavra diz. Então nós temos que ser conduzidos pela verdade. Porque o relativismo diz assim, ó, a minha verdade é a minha verdade. Então, a sua verdade é a sua verdade. Então, cada um fica com a sua verdade. Não existe. Não existe isso. Existe somente uma verdade. Ou você está certo com o evangelho, ou o outro está errado. Por isso que o evangelho, ele é a palavra da verdade. Por isso que Salomão, quando escreve Provérbios, lá em Provérbios 14, versículo 12, ele vai dizer que há caminhos que ao homem parece ser bom. Parece. Mas o fim é a morte. Então o evangelho é a gloriosa verdade. E eu quero encerrar. Tem mais coisa, mas eu quero encerrar essa palavra. Dizendo que o evangelho, ele é dinâmico. Ele é glorioso. Porque ele é dinâmico. Veja que Paulo diz que esse evangelho vai frutificando. Esse evangelho, ele vai crescendo. Quando você recebe o evangelho, quando a palavra de Deus entra na sua vida, você vai produzir frutos no reino de Deus. Pode ter certeza. Se a palavra chegou, se o evangelho chegou, mudou a sua vida, você não vai ser mais a mesma pessoa. Você quer ajudar, você quer orar, você quer evangelizar, você quer ler a sua Bíblia, você quer ganhar almas, você é uma pessoa generosa, você quer fazer alguma coisa na obra de Deus. Nem todos foram chamados para pregar, nem todos foram chamados para ser missionários, nem todos foram ser chamados para pastores, nem todos profetizam, mas cada um tem alguma coisa que Deus deu. E você quer ser útil.
Isso é o quê? A evidência do evangelho na sua vida. Porque Paulo está dizendo que esse evangelho, quando chegou, ele produziu frutos. Aqueles crentes estavam frutificando. É por isso que você vem aqui ao altar e você traz a sua oferta, você traz o seu dízimo. É por isso que você ajuda alguém, que você investe, você traz alimento, você é generoso. Porque esse é o resultado do evangelho, irmãos, na sua vida. Porque nós, por nós mesmos, nós somos egoístas, nós só pensamos em nosso bem-estar. E o evangelho nos tira de nós mesmos, nos descentraliza de nós para o outro. Somos a única religião, vamos falar religião no mundo, que está voltada para o outro, é o cristianismo. Leia na sua Bíblia as diversas expressões uns aos outros. E você vai ver que vai ter muita coisa. Muita coisa. Perdoai uns aos outros, amai uns aos outros, considerai uns aos outros, suportai uns aos outros, perdoai uns aos outros, orai uns pelos outros. Você vai ver diversas e diversas vezes. Porque o evangelho dá fruto. Então esta é a mensagem do evangelho. Ele é glorioso, porque ele gera fé no seu coração, gera amor no seu coração, traz esperança, é a verdade de Deus e ele produz frutos na sua vida. Então, queria convidar você nessa hora, diante dessa palavra, a colocar-se em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com você diante dessa palavra de Deus. E a minha pergunta é: o evangelho já chegou na sua vida? Você já entregou o seu coração? Você já entregou sua vida para Jesus? Você sente, você sabe, você vê os efeitos do evangelho na sua vida? Você olha para a sua vida e diz: ah, pastor, eu sou diferente. Minha vida não é mais a mesma. Eu não sou mais o mesmo homem, eu não sou mais a mesma mulher, eu não sou mais o mesmo pai, eu não sou mais a mesma mãe, eu não sou mais o mesmo esposo, eu não sou mais o mesmo filho, eu não sou mais aquela mesma pessoa, eu sou uma pessoa diferente agora, porque o evangelho chegou, transformou o seu coração. Mas se não aconteceu, você pode entregar a sua vida para Jesus. Você pode entregar seu coração para Ele e dizer: Senhor, entra na minha vida, eu quero ser um novo homem. Uma nova criatura. Eu entreguei o meu coração com 16 anos para Jesus. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. A melhor decisão que eu tomei na minha vida. Você pode essa noite também tomar essa decisão e dizer: eu quero esse evangelho. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero viver para Jesus. Eu quero viver a palavra de Deus.